Olá, gêmeos, tudo bem? Gêmeos, sejam bem-vindos a mais uma leitura. Vou começar pela energia que vai estar influenciando esse período para vocês. E essa leitura, gêmeos, ela é válida a partir do momento que você está assistindo a ela. E quando eu fizer uma outra postagem para vocês, vai ser quando essa leitura, a energia já passou. E a próxima postagem é a energia que está iniciando, tudo bem? Gêmeos, a energia em si, ela fala de estado criativo, ela fala de você ali mantendo o equilíbrio diante as situações que você está vivenciando. É uma energia que te conecta muito com a natureza e uma energia que vai te conectar muito com os sentidos. Vocês podem sentir uma vontade, um desejo maior de ouvir mais músicas esse período, fazer meditações, ou até no seu próprio espaço, sua casa, seu trabalho, você vai sentir uma vontade, um desejo de colocar alguma música, ouvir alguma coisa para trazer uma melhor sensação, uma maior tranquilidade aqui. Mas essa energia, ela também fala sobre simpatia e uma atitude de sensibilidade que você está tendo com os demais. Então, isso está fazendo com que você ganhe confiança num espaço e que você consiga, de alguma forma, convencer as pessoas que ali estão do que você pretende fazer ou do que você quer em comunhão com os demais de alguma forma. Essa é uma energia que ela prevalece muito o estado de equilíbrio, nem mais e nem menos. Assim, nenhum tipo de excesso e também nenhum tipo de falta de movimentação. É uma energia que fala sobre neutralidade. Então, entender que vai haver certas situações que você não vai precisar se expor, basta ser neutro. Vai haver as situações que você não vai poder muitas vezes expressar sua opinião, mas sim ser neutro. Isso de alguma maneira poupa a sua energia e te protege também, tá, gêmeos? Talvez assim não se envolva em problema dos outros aqui. Fala de situações que vão se desenrolar, né? Então, se havia de alguma forma algum problema no momento e que você estava tendo ali uma dificuldade para resolver, existe alguma coisa que vem para desenrolar essa situação, para você poder, de alguma maneira, solucioná-la aqui. Ou você realmente precisava de um espaço para si mesmo para pensar numa melhor estratégia. E olha que coisa mais bonita, gêmeos. Vocês têm a espiritualidade do lado de vocês nesse momento, né? Então vai ser resolvido algumas situações e a espiritualidade maior aqui zela por vocês. Então essa energia ela vai falar sobre Deus, sobre os orixás, sobre os deuses, né? Eu estou mencionando várias possibilidades porque cada um, nem todo mundo segue a mesma religião, né? Ou se você é uma pessoa que cultua a espiritualidade sem envolver religiosidade, a fonte maior, aquela que rege a todos nós, é uma energia que hoje caminha com você, hoje está lhe abençoando. Não te abençoa todos os dias, mas eu quero que você saiba ou sinta esse carinho de uma forma mais intensa do que das outras vezes. Muitos aqui podem estar mais abertos, mais sensíveis, e isso facilita essa conexão e esse entendimento. Tudo bem? Tem que estar com o coração e a mente aberta para receber ou sentir essas aproximações. Vamos continuar aqui e vamos ver como que as coisas vão proceder. Vocês estão mantendo um certo posicionamento, mostra uma certa resistência. Existe uma vontade de agir sob o instinto,
mas vocês estão com o pé no chão. O que eu quero dizer é assim, tem muita coisa tentando vocês, tem muita coisa provocando vocês, mas vocês estão ali mantendo uma certa firmeza, não tem nenhuma reação aqui. É como se você estivesse controlando seu próprio emocional, controlando seus pensamentos, tá agindo com maturidade na situação. Mas você sabe que tem alguma coisa no seu entorno, ou te provocando muito, ou chamando muito a sua atenção. Só que você não vai cair nessa de alguma forma. Aqui é como se vocês estivessem tentando recomeçar. O recomeço aqui, gêmeos, é basicamente assim. Vou explicar. Vamos dizer que você acabou de se divorciar. E agora você sente que você tem o direito de começar novamente a sua vida, de fazer alguma coisa que você realmente gosta. Ou às vezes você quer que as pessoas respeitem você. Você não quer falar sobre o assunto, você não quer resolver nada agora, você só quer passar por isso, superar isso, né? Você acabou de conseguir uma oportunidade, então tudo que você quer agora é se adaptar. Você não quer dar justificativa para ninguém, você só quer se adaptar à situação. É como se de você partisse um sentimento de que assim, eu quero fazer tudo diferente, eu quero fazer tudo de novo agora. Se todo mundo tem o direito de recomeçar algo na vida, eu também tenho o direito de lutar pelo que eu quero, de começar as coisas, de fazer as coisas acontecer. Então, assim, você sente uma enorme vontade disso nesse momento, é como se ninguém fosse parar você de maneira alguma, mas tem alguma coisa que te provoca a tentar fazer o contrário, alguém está te provocando, ou tem alguma coisa tentadora ali fora. Ou às vezes você está querendo sair de uma situação para começar uma vida diferente, pode ser que a própria situação que você está tentando sair é provocativa ou tentadora demais. Aqui fala sobre reuniões, encontros, ambientes públicos, né? Então fala que você está resolvendo ali o seu problema e existe alguém ali à frente disso. Então fala que você encontra uma pessoa ou você vai até um estabelecimento, alguma coisa, e existe ali uma energia feminina que está resolvendo o seu problema, né? Que está ajudando você a resolver uma questão aqui. Como essa energia, essa pessoa ela traz uma energia sob influência, pode ser, se for numa empresa, isso pode representar uma coordenadora, uma líder, né? Se é, por exemplo, num mercado, isso aqui é a gerente. Se é uma loja, uma gerente. Se é uma questão familiar, isso aqui pode ser, por exemplo, uma irmã mais velha, uma mãe, né, dependendo da ocasião. Mas aqui essa pessoa ela tem essa capacidade, ela é a única que pode resolver esse problema, porque ela, por causa da hierarquia que ela tem na situação. E eu vejo que é uma energia que está resolvendo uma questão aqui para vocês. Né? Se isso aqui é uma audiência, ela é advogado. Só que vamos lá. Tem a energia da espiritualidade maior aqui. E logo em seguida fala sobre o dedo de Deus, né? Vamos chamar dessa forma. O dedo de Deus aqui é quando realmente Deus vira e fala: vamos resolver a situação, né? Vamos fazer a coisa acontecer aqui. É quando essa energia lá vem e fala assim: olha, tudo nessa vida tem limite. Ou você, gêmeos, está sendo parado, ou existe alguma coisa que precisa realmente ser encerrada antes que isso crie um alarme. Né? Ou antes que isso dê um problema maior. Então, mais exemplos aqui para ajudá-los. Vamos dizer que, vamos colocar uma coisa que seria séria e responsável. Você está tendo intimidade com alguém sem utilizar preservativo. E aí isso está acontecendo constantemente. Só que você e a pessoa com quem você se relaciona não quer ter filhos. Não? Então você não quer engravidar. Ou você não quer que a pessoa com quem você está engravide. Mas existe essa falta de cuidado de se preservar. E aí acontece alguma coisa nessa situação que vem para dizer assim, olha, para com isso.
né? Aqui é o limite. Só que a insistência, ela pode acabar gerando uma gravidez. E aí alguém vai ter que assumir uma responsabilidade aqui, tá? Então isso também pode falar de filhos. Às vezes você não botou um limite num filho ou numa filha, agora veio um problema e agora vai ter que assumir a responsabilidade. Então, quando essa espiritualidade maior vem aqui, ela vem dizendo assim, olha, chega, acabou. Acabou isso aqui. Isso aqui acabou. E alguém assume uma liderança, alguém assume uma responsabilidade daquilo que fez, alguém assume as consequências daquilo que procrastinou ou daquilo que causou aos demais. Né? Então, isso pode se tratar muito de uma situação que possivelmente foi sendo criada ao longo do tempo, só que por ter chegado num certo limite, ou por isso ter afetado a sua vida de tal forma, a espiritualidade entrou em ação e falou: basta, isso aqui não vai ficar mais assim. Ou em outros casos, pode ser que alguém aqui, se alguém estava fazendo coisa errada com você, gêmeo, se alguém não estava agindo de uma maneira digna, de uma maneira decente, a espiritualidade está parando essa pessoa. A espiritualidade está parando essa pessoa. E aqui está dizendo assim, olha, que pode acontecer de alguém ficar em cima do muro, né? E o fato, assim, essa pessoa ela fica em cima do muro ou você fica em cima do muro porque você não quer, assim, confusão, você quer fazer as coisas da maneira mais simples possível, mas alguém fica em cima do muro, não sabe muito bem se faz ou não faz, se aceita ou não aceita. Mas alguém vai ser inspirado a tomar uma atitude e mesmo que essa pessoa sinta algum medo ou alguma insegurança, essa pessoa vai agir. Para outros casos, fala que a, a insegurança de alguém faz com que alguém envolva uma terceira pessoa numa situação. E quando essa terceira pessoa é envolvida numa situação, é a hora que começa a dar atrito. É a hora que começa a dar algum tipo de confusão aqui. Eu vejo assim, alguma coisa que está relacionada, pode ser assim, uma viagem, alguém alugou um espaço, talvez na praia, alguém alugou um resort, alguém alugou alguma coisa, ou alguém foi pescar, porque eu vejo muita coisa com água, ambiente com água, e é como assim, se alguém tivesse envolvido uma terceira pessoa nessa viagem, ou nesse próprio espaço, alguém trouxe uma terceira pessoa para uma situação, e aí começou a dar muita confusão, muito problema ali. Tem alguma coisa também voltada com o dia 18. Dia 18, dia 20. Pode ser que alguma coisa seja descoberta nesses dias. Mas eu realmente sinto que tem alguma coisa aqui que a espiritualidade quer cortar. Como se tudo tivesse um certo limite. Existe uma finalização, então, de fato, aqui, gêmeos, o fato de você estar querendo ter essa chance de recomeçar alguma coisa na sua vida, ou de se adaptar, ou de dar um tempo até conseguir decifrar a situação e normalizar ela, você vai conseguir fazer isso. Então, existe um sucesso, uma realização nessa situação. No momento, você pode não estar visualizando uma solução para o problema que você está tendo, mas realmente vai existir aqui uma pessoa que ela vai te trazer com pontualidade o que você precisa fazer. Só que fala assim, que às vezes você pode entrar muito em negação. Às vezes alguém está te dando um conselho aqui, ou alguém está dizendo assim que vai resolver o seu problema, mas se você for uma pessoa que tem uma personalidade mais teimosa ou mais imediatista, pode ser que você não aceite o que a pessoa está sugerindo naquele momento. E aí isso pode
atrasar mais as coisas, né? Então tem muito essa questão aqui acontecendo. E existe esse limite que está sendo colocado, existe essa situação que está se encerrando, porque assim, você precisa realmente dar oportunidade aqui. Então é como se a espiritualidade estivesse olhando para a sua vida agora, Câncer, e falando assim, o canceriano ou a canceriana precisa dessa oportunidade. Eles precisam disso, né? Ou eles precisam desse trabalho, porque eles precisam do dinheiro desse trabalho, ou eles precisam fazer essa mudança de casa porque aqui não dá mais para ficar, ou eles precisam realmente dessa oportunidade. Só que existe alguma coisa que está sendo finalizada aqui, né? Ou eles precisam de uma visão diferente do que eles estão tendo, porque eu realmente sinto assim que havia alguma crença que estava te limitando, mas assim, essa crença te limitava em relação a uma outra situação. Então eu tenho uma crença e o fato de eu ter essa crença é o que me mantém com essa pessoa, o que me mantém nesse local, o que me mantém com essa visão aqui. E é como se falasse, a espiritualidade estivesse falando, tudo tem limite, gêmeos. Tudo tem limite. Tem alguma coisa com câncer aqui também. Vocês podem ser de gêmeos com forte câncer no mapa, ou vocês estão lidando com alguém de câncer aqui. Mas assim, é como se falasse, tudo tem limite. É o que eu estou escutando. A todo momento. E eu sinto assim que isso vai tirar vocês de uma certa estagnação ou de alguma coisa que estava atrasada, parada. Só que vocês têm que estar abertos a aceitar essa sugestão, né? Olhar para a situação de maneira racional. Então, na hora que chegar, né, essa pessoa trazendo essa solução, às vezes você pode querer que a coisa seja naquele momento, ou realmente você não quer que seja daquela forma. Mas se você prestar atenção, se você olhar com uma visão mais racional, você vai perceber que isso é a melhor coisa a ser feita na situação. E na hora que vier essa desestrutura, só se afasta emocionalmente. Não fica tentando resgatar ou erguer uma coisa que não é mais para se manter, só se afaste emocionalmente da situação, gêmeos. Bom, para quem estiver lidando com outra energia de gêmeos ou com a energia de leão, existe assim, alguma coisa que eles estão enviando para você, pode ser que eles estejam te enviando uma música, pode ser que eles estejam te dando algum presente e que nesse presente contém alguma coisa criativa. Mas é assim, são energias, né? Se for uma energia de leão, a energia de leão, ela tá mantendo a paciência. Eles estão pacientes. Eles queriam fazer algo aqui a respeito, mas eles ainda acham que não é o momento apropriado e que isso pode atrapalhar vocês de alguma forma. Então eles não estão fazendo nada, eles só estão sendo pacientes. Isso pode fazer com que vocês desconfiem deles. A energia de outros gêmeos aqui é uma energia, eles estão com a mesma vibração que vocês, tá? Então, se você está vivendo, mora com outra pessoa de gêmeos, quer vida nova, quer recomeçar, quer poder ter a oportunidade de fazer as coisas diferentes aqui, né? Então, pode ser que ocorra muitos planejamentos, alguns que vão dar certo, outros não, mas está indo tudo bem e existe respeito aqui. Vocês podem ter alguém de Áries, Leão, Sagitário que está tentando resolver um problema, ou que está te chamando para um encontro, mas que está querendo resolver uma situação com você. Eles não estão mais com enrolação, eles querem ir direto ao ponto. Na parte espiritual, existe algum limite que está sendo colocado, e isso pode envolver uma pessoa de fogo também, Áries, Leão, Sagitário, ou alguém de Escorpião. É como se não desse mais para manter uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. Então, assim, vocês têm pessoas de fogo que estão ajudando, mas também tem, assim, mulheres de fogo estão ajudando, homens de fogo
pode haver aí problemas, né? Em relação à parceria, alguma coisa que está passando do limite, alguma coisa que precisa ser estabelecido uma certa regra. Mas assim, se alguém estiver escondendo, ou fazendo uma visão de que está certo, de que é o coitado, a coitada, isso não vai ficar desse jeito. A mentira ela vai ser escancarada, né? A falta de respeito ela vai acabar aqui, porque isso aqui precisa de limite. Também pode ser com alguém de touro, pode envolver assuntos familiares nessa situação ou até mesmo casamento. Como existe espiritual aqui, pode ser que a visão de alguém espiritualmente mude drasticamente. Alguém abandone uma religião, abandone um local, porque sofre ali algum tipo de despertar, ou alguém vê as coisas pelo que realmente é. Então pode também haver esse sentido das coisas. Ok? Para quem está lidando com câncer, assim, câncer, existe assim uma tensão entre vocês, mas são tensão que vem de pessoas em torno. Então, às vezes, família, amigos, acabam gerando uma tensão muito grande sobre essa relação, sobre essa amizade, o que for. E pode ser que vocês fiquem um tempo sem se falar, né? No caso de uma relação de amigos ou de parceria. Se for uma relação afetiva, a insegurança de um de vocês pode fazer com que alguém tome uma atitude extremamente errada envolvendo uma terceira pessoa. Então, assim, aqui é uma mentalidade até que imatura. Por quê? Eu desconfio do meu parceiro ou da minha parceira, em vez de eu conversar com eles, eu vou e traio eles, por exemplo. Em vez de eu conversar com eles, eu começo a conversar com outras pessoas, porque também se eles estiverem fazendo uma coisa de errado, eu já estou fazendo antes. Então, pensamento infantil, né? Quem estiver pensando dessa forma. Mas existe alguma situação nesse sentido. Para quem está lidando com aquário, existe uma vontade de recomeçar algo aqui entre vocês ou de viver com eles. Tem alguma coisa que fala sobre comodidade, estadia, né? E também querer responsabilidade e comprometimento com essa energia e eles com vocês de alguma forma. Para quem está lidando com Libra, você duvida um pouco de Libra, ou você está desconfiado ou desconfiada deles de alguma forma, mas existe franqueza e uma clareza vindo deles para vocês. Então, se havia alguma dúvida, vocês vão ter a verdade do que vocês estavam querendo saber. E pode ser que a verdade seja totalmente oposta do que vocês estavam pensando. Principalmente se vocês estavam desconfiando deles, que eles estavam fazendo alguma coisa, você vai descobrir que eles não estavam. Tudo bem? Então é isso, tá? Vou fazer só mais algumas complementações, gêmeos, mas assim, não se agarra naquilo que veio para ser retirado. Realmente, assim, não se afastar emocionalmente da situação não significa que você está sendo rude, orgulhoso, orgulhosa. Você está se protegendo, você precisa proteger seus sentimentos, você precisa proteger os seus ganhos, você precisa proteger sua reputação de alguma forma. Sabe, tem coisas aqui que foram sendo empurradas, né? Você sabia de uma coisa, sentia alguma coisa, mas isso foi sendo empurrado. Só que agora, né, chegou o momento da solução. Ela vai vir tanto por meios, né, dependendo da ocasião, por meios físicos, né, quanto por meios espirituais. Tem alguma coisa que estava desagradando muito suas entidades, tinha alguma coisa que não condizia muito, né, com o seu espírito em si, e esse desagrado foi o que gerou esse certo limite, aonde falou, bom, se Gêmeos não está resolvendo, eu vou resolver. Se Gêmeos está normalizando essa atitude, eu vou mostrar para eles que eles estão errados em relação a isso. Então, existe alguma coisa que está sendo exposta sobre alguém aqui. Se for uma empresa, é briga entre sociedade, um sócio sendo exposto. Se for algum ambiente onde tem muitos líderes,
alguém, você vai descobrir alguma coisa sobre alguém aqui. Né? Mas, por favor, tenham cuidado nas suas reações, né? Como, assim, eu vejo que vocês estão até mantendo um controle, mas a hora que a espiritualidade vier e bater aqui, bater o martelo e falar isso aqui, controle suas reações. A espiritualidade ela não mostra nada para ninguém sair reagindo como um maluco, brigando, discutindo, quebrando tudo. Eles mostram as coisas para você ter a possibilidade de se afastar, de evitar, nunca de estender a atenção, mas de te precaver, de proteger e te afastar daquilo. Tudo bem? Então é isso, gêmeos. Eu espero que a leitura tenha ajudado. Vejo vocês no próximo vídeo e se cuidem, tudo bem? A energia ela vem de uma forma para favorecer, para solucionar problema, para tirar coisas negativas da sua vida, não para te prender em conflitos ou em problema dos outros, tudo bem? Obrigada, gêmeos, se cuidem. Tchau, tchau.